Aleluia. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Vamos fazer um exercício. Vamos ficar de pé novamente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós, compungidos pelo Espírito Santo, nós somos guiados por Ele. Amém. Nós somos conduzidos por Ele e precisamos obedecer. Amém. Esse culto é dele. É necessário que a gente diminua para que Ele cresça, para que Ele seja exaltado, engrandecido. Amém. Porque Ele tem o prazer de suprir a nossa necessidade em Cristo Jesus. Então não é mais um culto, isso daqui não é um evento, na verdade é um ajuntamento, irmãos, onde o Senhor quer derramar a sua unção sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, amém? Porque é prazer dele. E a palavra, irmãos, que foi cantada aqui, compungido pelo Espírito Santo, como eu disse, irmãos, na verdade essa noite é mais uma noite, amém? Para a gente poder celebrar a nossa fé. A fé do tipo de Deus, a fé do alto, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que não está atirando para todos os lados para saber se vai alcançar alguma coisa. Não, nós encontramos a nossa fé. O justo vive pela fé. Amém? Aleluia. E o pastor Mauro cantou uma música, irmãos, e eu quero, em nome de Jesus Cristo, cante de uma maneira como se você nunca teve cantado na sua vida. E essa palavra diz o seguinte, a música diz: há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu sorriso sobrenatural. Vivo o extraordinário no poder de Deus. Precisamos, irmão, não só cantar de boca para fora, mas precisamos, irmão, chamar a existência a essa realidade da nova criação em Cristo Jesus, que somos nós. Somos nós, diga assim, é você. Viva essa realidade. Aleluia. Quantos aqui vão celebrar? Diga amém. Vamos cantar novamente essa música, irmãos. Aleluia. 2, 1. Com alegria, amém, irmãos? Você não está num evento fúnebre. Você está na festa dos redimidos, daqueles que foram resgatados, salvos. Aleluia. Há uma dança de vitória em meus pés. Poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Agora declara isso com o coração. Porque o maior habita em mim. Aleluia. O maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim. Valeu para ensaio. Mas quantos são aqui espirituais? Diga amém. Nós somos do Espírito, irmãos. Nós quebramos qualquer barreira da racionalidade. Nós somos de Deus, nós somos do alto. A palavra está nos incentivando aqui, dizendo que nós somos o povo da fé que faz o extraordinário, além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Porque acabamos de declarar, irmãos, que o Senhor habita dentro de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, quebra essa cadeia, salta do teu lugar, pula e celebra a tua fé, irmão. Aleluia. Há uma dança de vitória em meus pés. Então dança. Há uma poderosa fé em minha Isso é verdade, então declara. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Por quê? Porque o maior habita em mim. 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 Essa é minha vitória. Minha fé. Minha fé
sobre as doenças. Somos mais que vencedores. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Fé onde? Minha fé em Deus. Mais uma vez. Sobre as perseguições, somos mais que vencedores. Declare isso. Sobre a miséria, Para o céu ouvir. somos mais que vencedores. Para o inferno ouvir. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Minha fé em Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Não sei você, irmão, mas fomos chamados para a ousadia, para sermos ousados em Cristo Jesus. Aleluia. Oh. Você pode sentar no seu lugar. E quando nós somos ousados nessa realidade de sermos aqueles que agem em fé, irmãos, independente das circunstâncias, o que acontece, irmãos, são portas abertas. As coisas começam a favorecer, porque nós nos levantamos em um único ato, irmãos, o ato que agrada a Deus, mediante a fé. Aleluia! E somos mais do que vencedores. Somos um povo triunfante. Somos um povo vitorioso, irmão. Você precisa chamar a existência as coisas que não são como se já fossem, referente à sua realidade. E não ser um religioso qualquer, mas você viver essa realidade. Quando você está cantando, irmãos, não é apenas uma melodia. Não, irmão, não é apenas uma canção. Existe uma fé sendo liberada da sua voz. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, nessa noite, quer justamente que você enxergue essa realidade. A realidade do que você faz acontece. Aleluia. E a Bíblia nos diz, irmãos, em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. É a nossa fé, irmão, está escrito. É a nossa realidade. Como é que vai ser segunda-feira para você? Vai ser mais uma segunda-feira, ou vai ser uma segunda-feira extraordinária? Vai ser uma semana extraordinária. E o Espírito Santo novamente está aquecendo os nossos corações para trazer essa realidade, irmão, na minha vida e na sua vida. Você acha, irmão, que quem está aqui é um homem perfeito? Não, irmãos. Mas uma coisa eu entendo, de acordo com o que o apóstolo Paulo entendeu. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço. Eu avanço para o autor e consumador da minha fé. Aleluia! Por isso que eu não abro mão, irmão, em nome de Jesus. Não abra mão dessa fé. A fé do tipo de Deus. Aleluia! E eu quero te convidar a ir até Marcos, capítulo 11. E vamos discorrer um pouco, irmão, justamente sobre essa fé do tipo de Deus. Aleluia! Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. Aleluia! A unção de Deus nos aquece. O fogo de Deus nos aquece, irmão. E precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser fervorosos no Espírito, para pregar, para anunciar a palavra. Amém? Com alegria, com satisfação, independente das circunstâncias, dos problemas que nós, porventura, estejamos passando.
Porque nós sabemos, irmãos, mediante a palavra de Deus e a fidelidade dele, que todas essas coisas são passageiras, mas a palavra de Deus permanecerá. E essa palavra está dentro de mim, dentro de você. Ela é eterna. Amém? Aleluia. Versículo 12, capítulo 11. Quem abriu, diga aleluia. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Amém, irmãos? Só para a gente ter uma ideia do contexto aqui, Jesus Cristo estava chegando a Jerusalém. E tem aquele episódio dos jumentinhos, e ele entra com aquele jumentinho, irmãos, e ele é ovacionado. Através de ramos, a população, a parte da população ali de Jerusalém, assiste, irmãos, o cordeiro que tira o pecado do mundo, estava indo para o sacrifício. Mas antes, irmãos, nós podemos observar aqui nessa passagem, que Jesus Cristo teve fome e viu a figueira. E lá, irmão, declarou: nunca mais coma alguém fruto de ti. Quero que você pule o versículo 20. E a palavra de Deus diz: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Versículo 21 diz: e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: Pedro, tende fé em Deus. Em outras versões diz: Pedro, tende fé do tipo de Deus. No versículo 23 diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, pega bem, em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Espírito Santo reservou para mim e para você nessa noite. Amém? Tende fé do tipo de Deus. E no versículo 23, Jesus Cristo explica, dizendo: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, que declarar, que liberar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, aquilo que professa, aquilo que declara, aquilo que fala, tudo o que disser lhe será o quê? Feito. Aleluia. Porque vos digo que todas as coisas que pedirdes, especificamente em oração, crede que você já recebeu. Se você está crendo que já recebeu, mesmo que não esteja materializado, a Bíblia diz aqui, irmãos, finalizando essa orientação de Jesus Cristo: assim você terá. Você terá. Mas existem princípios aqui na Bíblia, e Jesus Cristo, irmão, tem a oportunidade, pela curiosidade dos discípulos, de ensinar como é o princípio da fé. E o princípio da fé, irmãos, ela começa através da verbalização, da palavra. Isso nós encontramos, irmãos, desde Gênesis, capítulo 1, quando nós vemos o nosso Criador, o nosso Pai, diante das circunstâncias, diante de um problema, vamos dizer assim, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que o planeta, a Terra, está sem forma e vazia, e às vezes eu e você está diante de coisas que está sem forma e vazia. Dá para imaginar, dá para raciocinar, dá para aceitar isso, irmãos, que Deus, de alguma forma, estava associando com os nossos problemas, diante de um problema, diante de uma circunstância. E Ele não ficou parado, porque Ele via, Ele tinha liberado, irmãos, algo que pairava sobre a face do abismo. Algo, irmãos, que estava pairando, estava, aleluia, chocando sobre a face do abismo, sobre os problemas e as circunstâncias. Isso nos faz entender, irmãos, que o Espírito Santo que pairava sobre a face do abismo estava esperando algo.
Ele estava esperando algo, irmãos. Isso são princípios. Às vezes, você quer que alguma coisa aconteça na sua vida, mas entenda, irmãos, o Espírito Santo está à sua disposição, só esperando algo. E esse algo, irmãos, nós vemos na sequência dessa passagem de Gênesis capítulo 1, quando nós vemos, nós assistimos, nós contemplamos, aleluia, Deus declarando, liberando uma palavra. E Deus disse, e Deus falou, e Deus declarou: se organize, haja luz, saia trevas, desapareça, se organize, aleluia. Quantos são filhos de Deus? Diga amém aqui. E o Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui com essa revelação. Se o Espírito Santo me levou a trazer essa palavra, irmão, em nome de Jesus, é para você. Para eu e você, irmão, sairmos da inércia, da paralisia, porque nós fomos chamados, irmãos, para frutificar. E o primeiro ato em que Deus nos ensina nessa noite, para podermos turbinar a nossa fé, irmãos, é podermos declarar, falar. Assim como Jesus Cristo, irmãos, que é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele teve essa ousadia: discípulos meus, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Ele espera de mim e de você, irmãos. Se Deus lá atrás, irmãos, declarou sobre as trevas, haja luz, Ele falou, Ele declarou, irmãos, nós que somos filhos de Deus, aleluia, nós precisamos entender, irmãos, esse princípio dentro de nós, para não sermos meros religiosos, mas sim filhos de Deus, que andam nessa terra, irmãos, diferentes, no extraordinário, no sobrenatural, porque somos peregrinos nessa terra. Somos passageiros nessa terra, porque somos do alto. Nós fomos criados desde o coração de Deus. Nós não fomos criados nessa terra, irmãos, nós fomos planejados. Nós fomos, irmãos, aleluia, projetados desde o coração do Pai. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para cumprir uma missão. E essa missão, irmãos, é dominar sobre essa terra. E o domínio sobre essa terra, irmãos, é quando nos enchemos da palavra de Deus, através do seu princípio, das suas verdades, e verbalizamos. Nós cantamos, irmãos, que nos ajuda, é um socorro. Às vezes a nossa mente não compreende. Por isso que no início, não sei se você percebeu, cante de uma maneira como se você nunca tivesse cantado. Por quê, irmãos? Porque quando você se concentra naquilo que você está declarando e não está entrando no automático, irmãos, aleluia, alguma coisa acontece. Alguma coisa vai acontecer. Porque o Senhor não quer, irmãos, e nem criou robôs. Ele criou filhos e deu autoridade para podermos comer o melhor dessa terra. E para comer o melhor dessa terra, irmãos, precisamos nos levantar. E um dos primeiros princípios, irmãos, é chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. Quem aprendeu isso, irmãos, esse princípio foi o apóstolo Paulo, através de Abraão. Porque viu e contemplou que Abraão, olhando para a sua fraqueza, irmãos, o que é que ele fazia, irmão? Ele se fortalecia, dando glória a Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas eu me alegro com isso. São princípios, irmãos. Diga assim: eu não sou porco. Eu não sei por que eu falei isso, mas eu vou dizer. Porque, irmãos, Deus nos orienta a não entregar pérolas aos porcos. E nós não somos porcos, irmãos. Tudo que está sendo contemplado aqui nesse púlpito, todas as canções, todos os cultos, todas as reuniões, irmãos, são revelações da parte do alto, para nos tratar, para nos fortalecer na fé, porque os dias são maus. Mas louvado seja Deus, irmãos, que nós somos do lado do bem. E dentro das trevas, irmãos, nós fazemos a diferença. Diga assim: revelação gera revolução. Aleluia. Quando nós temos a revelação, irmão, desses princípios, de quem nós somos, da realidade da nova criação em Cristo Jesus, não como religiosos, mas sim como filhos de Deus, como aqueles que aceitaram, tomaram posse da realidade que nós somos, da natureza que nós somos em Deus, nós andamos diferente nessa terra. E o povo, evidentemente, irmãos, que está
com os olhos entenebrecidos, ainda cegos, irmãos, vai olhar para mim, para você e chamar de loucos. Aleluia. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, loucos são aqueles que estão se perdendo. Mas aqueles irmãos que estão glorificando a Deus, irmão, esses estão sendo salvos, mediante a fé. Em nome de Jesus Cristo, saia com essa revelação. Tenha ousadia, como nós lemos no primeiro versículo em Hebreus. Tenha ousadia, irmãos, de estar no Santo dos Santos. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A sua natureza agora é diferente. Nada é impossível para aquele que crê. O justo viverá pela fé. Aleluia, isso é realidade, irmão. E eu não sei porquê, irmãos, que o Espírito Santo nos traz essa ministração nessa noite para justamente dar uma chacoalhada novamente em mim e você, falando sobre fé. Porque eu e você, irmãos, nós seremos tentados. Se Jesus Cristo foi tentado, irmãos, principalmente, irmãos, na área de quem Ele era. Porque o diabo falou, se você é filho de Deus, o que, irmãos? Gerando dúvida na mente, no psique, na mentalidade de Jesus Cristo. Por 3 vezes ele declarou, irmão, ele investiu na mente de Jesus. Mas como Jesus Cristo sabia quem ele era em Cristo Jesus, aleluia, em Deus, irmãos, jamais iremos negociar nossa fé. E Jesus Cristo, irmãos, estava na tempestade, estava no deserto, estava sofrendo, com fome, com sede, aleluia. Mas é isso que o Espírito Santo nessa noite quer tocar no seu coração e declarar, e imprimir no seu coração: não negocie a sua fé. E é a fé do tipo de Deus. E o ato e a maneira que você não vai negociar, principalmente diante das circunstâncias, é falando, é declarando: haja luz, eu não aceito isso. É declarando, tomando posse da autoridade que Jesus Cristo restaurou para mim e para você, nos dando nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Use o nome de Jesus Cristo. Aquilo que você perdeu, aquilo que você foi atingido, em nome de Jesus será restaurado. Está sendo restaurado. Porque aquele que te prometeu, irmãos, ele vai cumprir. Ele não vai te abandonar, Ele estará convosco até o final dos séculos. Não sou eu que estou falando, irmãos, é o Papai do céu, renovando a sua palavra no seu coração. Saiba disso em nome de Jesus Cristo. Abra o seu coração para essa realidade. Aleluia. Poderia estar passando aqui, irmãos, 1 hora, 2 horas, 3 horas em ministração. E aquilo que a gente cantou, irmãos, eu só quero ver você, meu Deus. Por quê? Porque Ele é o supridor da nossa fome, da nossa sede. Isso não vem da carne, isso não vem da nossa alma, é do nosso espírito. É do lado que vai permanecer eternamente, irmão. E Ele quer que manifestemos nos dias de hoje essa realidade. Aleluia. Deus não está preocupado, irmãos, em uma igreja grande. Ele está, né, irmãos, com cuidado de ver uma grande igreja. Diga assim: eu faço parte de uma grande igreja, que sou eu. Quando você nasceu de novo da água do Espírito, irmãos, Deus não te chamou para vir à igreja. Ele te chama, Ele te convidou para ser a igreja. Isso daqui é uma embaixada, irmãos, que nós decidimos nos alimentar, comungar, porque está na palavra. Mas tem essa consciência, em nome de Jesus Cristo, que você é a igreja. Grande é a responsabilidade. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu quero que você abra até lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Estamos falando, irmãos, sobre a fé do tipo de Deus. A fé que remove montanhas. E essa fé, irmãos, ela precisa ser declarada. Ela precisa ser dita, verbalizada. E para isso, irmãos, o Espírito Santo está novamente trazendo para essa igreja, para mim e para você, o quanto você precisa falar, o quanto você precisa sair da inércia, da paralisação, diante das circunstâncias. Aleluia. E no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: ora, sem fé. E essa fé, irmãos, já aprendemos aqui, é a fé do tipo de Deus, é a fé genuína do tipo de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! A fé do tipo de Deus, irmãos. A Bíblia nos diz que quando nós exercemos a fé do tipo de Deus, quando nós declaramos, a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus está lá nos céus, se agradando de mim e de você. É o que Ele pede de mim e de você, irmãos. É que acredite nele. É que acredite nas suas promessas. É que acredite na sua palavra. Porque certamente você vai ver, irmãos, a manifestação do seu galardão ao seu favor. Mas tudo começa pela fé. A fé em ação. Por isso que ele declara crer. Todos aqueles que creem. Todos aqueles que agem. Porque a fé, irmãos, é um substantivo. Mas ele diz, aqueles que creem, verbo, aqueles que agem, aleluia, esses serão galardoados. Eu não sei você, irmãos, eu quero ver o seu crescimento. E eu acredito que você quer ver o meu crescimento. E o meu crescimento e o seu crescimento, irmãos, não vai ser pela força do nosso braço. Não vai ser, irmão, pela capacidade do nosso intelecto. Mas a Bíblia nos diz em Salmos, irmãos, que Deus se alegra de manifestar, aleluia, de atender, de cumprir aquilo que está no nosso coração, o desejo do nosso coração. Não é o desejo da nossa alma, não é o desejo do nosso corpo, não é o desejo da nossa carne, mas o desejo do nosso coração, do nosso espírito, da nossa realidade. Ele deseja, irmãos, então em nome de Jesus Cristo, aquilo que está no seu coração, feche os olhos e já enxergue, irmãos, em manifestação, porque certamente vem do seu espírito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não tem mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele não mudou. Então, aquilo que Ele colocou no seu coração, em nome de Jesus Cristo, desde já comece a regar a semente. Comece a declarar, irmãos, comece a cantar, a dançar, de acordo com o que essa música declarou, irmão. Não seja medíocre, pense longe, pense grande, que tudo se manifestará ao seu favor. Porque a fé agrada a Deus, e esse é o condicionante. E quando você está agradando a Deus, irmãos, a palavra nos adverte, dizendo, irmãos, que Ele vai nos galardoar, vai nos recompensar. Eu não sei você, irmãos, mas é muito bom, irmãos, ter essa revelação da fé do tipo de Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Quero passear um pouco na Bíblia com você e refletir, irmãos, nessa passagem. Porque quando nós falamos, irmãos, da fé do tipo de Deus, até o momento nós estamos discorrendo, nós estamos numa jornada para compreender melhor aquilo que Deus quer nos comunicar nessa noite. Onde aprendemos do próprio Deus, de Jesus Cristo, seu Filho, irmãos, que a fé tem que verbalizar, tem que ser declarado, tem que chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nada mais, nada menos do que renovar o nosso modo de pensar. Eu não sei você, mas eu passei 28 anos da minha vida, irmãos, sendo enxertado com o sistema medíocre, pequenez desse mundo, achando, irmãos, que o mundo para mim era isso mesmo, acreditando, irmãos, em ETs,
em alienígenas, achava que eu ia ser abduzido, já pensou? Em religiões, mas louvado seja Deus, irmãos, que quem me abduziu, irmão, foi o amor de Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós somos atraídos por meio dos seus laços de amor. E a revelação chegou até a mim em Cristo Jesus, a expressão exata do Pai. E nós precisamos entender, irmãos, que essa fé, como nós falamos e o Espírito Santo está nos ensinando, ela precisa, irmão, ser verbalizada. Mas para isso, antes de você falar alguma coisa, você concorda comigo que você pensa primeiro? Você pensa primeiro. Em Provérbios capítulo 18, quem abriu, diga amém. Diga eu estou vivo. Diga eu sou da fé. Aleluia. Versículo 20 diz: sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Isso é a versão da Bíblia viva. Pode estar diferente na sua. Mas atente bem o que é que fala aqui nessa versão. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. No versículo 21 diz: a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Olha só, princípios. No versículo 20, novamente de Provérbios, capítulo 18, na nova tradução da linguagem de hoje, eu achei tremenda essa passagem, essa versão. Ele diz assim: você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Vamos dizer assim, as consequências boas e ruins. Olhe que nós nesse momento estamos falando sobre pensamento. Você não pode verbalizar algo sem antes você pensar. A Bíblia nos diz o quê, irmãos? Que você fala o que está cheio o seu coração. O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E como é que nós enchemos do Espírito, irmãos? Meditando, falando a palavra, buscando a palavra, buscando o reino dos céus e não terreno. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Isso, irmãos, é se encher do Espírito. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Versículo 21 diz: o que você diz, o que você declara pode salvar ou destruir uma vida. Antigamente eu olhava para o Emanuel, para a Sara e falava: danado, danada. Você sabe o que significa danado e danada? No Aurélio, amaldiçoado. Pior do que isso, está lá bem escrito: enviado para o inferno. A Bíblia nos diz, irmãos, o povo morre por falta de compreensão, de entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem, que é a palavra de Deus, o verbo da vida, vos libertou, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Pelo conhecimento. Para que a gente não esteja, irmãos, nos bastidores da nossa vida, porque é maravilhoso nós estarmos aqui, né? Amém, irmãos? Entre irmãos. Porque dependendo da sua situação, em um minutinho, daquilo que você abre a sua boca, eu já sei em que situação você se encontra. Se você é um pessimista, se você é um murmurador, se você precisa renovar o seu modo de pensar para que o seu ato de declarar, de liberar a palavra, não seja para uma automaldição, mas que seja para abençoar. Olhe para o seu vizinho e diga assim: você é uma bênção. Deus olhou, irmão, para a criação e disse: seja uma bênção. Você é uma bênção. Nós fomos criados para abençoar. Aleluia. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será o quê? Recompensado. Quantas fichas estão caindo nessa noite aqui? Ah, pastor, mas eu já sabia de tudo isso. Aleluia, glória a Deus.
Mas quantos sabem, irmãos, que nós precisamos nos fortalecer na força da fé de Deus? O apóstolo Paulo diz: eu não me incomodo de estar repetindo as mesmas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando existe repetição, é porque eu preciso praticar. Eu preciso praticar. E eu sei que aqui é uma igreja que, aleluia, glória a Deus, só vive na bênção, chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. Mas você precisava nessa noite ser chacoalhado novamente, para parar de murmurar, para parar inconscientemente de estar amaldiçoando você e sua família, o seu emprego, o seu patrão, o seu professor. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz. O Espírito Santo está nos trazendo essa palavra para nos atentar novamente. Como eu falei na quinta-feira aqui, irmãos, não existe essa onda de salvo uma vez, salvo para sempre. Se existem esses ajuntamentos, se nós estamos ouvindo essa palavra, irmãos, é porque nós precisamos de manutenção. Se o apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito, e enchei-vos do Espírito, enchei-vos sempre do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cantos espirituais, sem cessar, orai sem cessar, perseverem, não olhem para trás. É porque nós necessitamos dessa manutenção, porque nós podemos nos esfriar. O apóstolo Paulo em Romanos ainda fala: nós precisamos ser fervorosos no Espírito para servir a igreja, para servir ao reino, para servir uns aos outros. E se esse fervor abaixar, nós podemos, irmãos, sucumbir às propostas terrenas, às propostas mundanas. Mas louvado seja Deus, irmãos, que nós estamos aqui ouvindo uma palavra que nos liberta, que nos fortalece, que nos firma. E qual é a palavra de hoje, irmãos, para a gente não fugir dela? O tipo da fé de Deus que agrada a Deus e que nós precisamos verbalizar. E para isso, antes de verbalizar, irmãos, nós precisamos estar cheios. A nossa alma precisa estar cheio. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor, vamos até lá. A proposta da vida cristã, a proposta central de uma vida cristã é a transformação do modo de pensar, tendo Cristo como a principal referência. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir esse versículo 2: e não sede conformados. Qual o problema que você está passando? Qual as circunstâncias que você está passando? A Bíblia está nos falando: não se conforme, não se conforme. O Senhor hoje, irmãos, está dando mais uma vez, ou novamente, irmãos, aquecendo o seu coração sobre a fé. Confie em mim, confie nessa fé, a fé do tipo de Deus. Em nome de Jesus, saia desse conformismo. Minha vida é essa mesmo, é desse jeito, não tem jeito. Aleluia, saia dessa síndrome, irmão, de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, fui criado assim. Não, irmãos, esqueça das coisas que para trás ficam e olhe para o autor e consumador da sua fé. Ele venceu lá na cruz. Se ele venceu, irmãos, ele nos tornou mais do que vencedores sobre todas as circunstâncias. Aleluia. Ou não está escrito na palavra de Deus, irmãos, que ele sofreu em nosso lugar,
para nos tornar mais do que vencedores. E que todas as coisas impossíveis para Deus são possíveis. Ou não está escrito, irmãos? Tem a palavra de Deus, irmãos, como um testamento verdadeiramente, que foi patenteado lá no cartório dos céus, foi confirmado através do sangue do Cordeiro, da morte de cruz. Essa palavra é real, irmão. Isso não é uma religião, pelo amor de Deus. Isso é a nossa realidade. Nós estávamos perdidos, como nós cantamos também em uma música aqui, nós estamos perdidos, irmãos. Nós estávamos até mergulhados em certas religiões, achando que estava agradando a Deus. Mas louvado seja Deus, irmãos, nós encontramos, de fato, a fé genuína de Deus, a fé original de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, porque Deus não desamparou, irmãos, o meu tempo de ignorância. Porque antigamente, antes dos 28 anos, eu antes de dormir, irmãos, eu rezava o Pai Nosso 50 vezes. Cada dedo, amém? Era um Pai Nosso. E eu apontava um, que compreendia um dedo. Pai nosso que está em céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia, dá hoje, aí dava 5, depois mais 5, até cumprir os 50. Mas louvado seja Deus, irmãos, que Deus me livrou da religiosidade. Isso é errado? Não. Mas o Senhor me chamou, irmão, para a intimidade. Ele quis mais intimidade, mais aproximação. Daí eu entendi, irmãos, que Deus não estava, aleluia, me condenando com as coisas do meu passado ou o que eu fazia. Mas Ele estava me convidando, assim como você teve uma experiência passada com Ele. Por isso eu digo, irmãos, que nós não podemos mais viver em religiosidade. Mas quando nós sabemos, nós alcançamos a realidade dessa revelação do tipo da fé, do tipo de Deus, nós entendemos, na verdade, um convite dEle para sermos mais íntimos a Ele. Ele quer nos recompensar, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos livrar, Ele quer nos chamar de amigo, de filho, aleluia. Ele já preparou, irmão, tudo que diz respeito à vida e à piedade. Eu já fui, irmãos, para eventos que o líder espiritual ministrou todo evento em latim. Aleluia, glória a Deus. E eu saí tão espiritual daquele evento, não entendi bolufas. Isso é Deus, irmão, chamando eu e você para uma intimidade? Não. Eu com 18 anos, irmãos, com 17, melhor dizendo, comecei a ter dores na altura do meu tórax, na região da coluna. E eu passei 1 ano, irmãos, com a evolução dessa dor na minha coluna. Até quando, meados de setembro, a dor estava insuportável. E foi quando eu busquei o médico, juntamente com meu pai. E ali, irmãos, ele passou um remédio que eu passei mais ou menos 3 meses tomando, à base de piroxicam, que era o Feldene e o piroxiflam. E ali, irmãos, gerou gastrite crônica. Eu absorvia muito os problemas da minha casa. Meu pai tinha perdido o emprego. Eu estava com esse problema. E louvado seja Deus, eu conheci, irmãos, não conheci, mas eu tomei a mão, amém, de um compromisso da mulher da minha mocidade. E foi engraçado que antes mesmo da gente começar a namorar, dia 1º de dezembro, de janeiro de 90, obrigado minha filha, a gente nunca é bom nisso, né? Ela me deu uma tapa, e eu tenho certeza absoluta que foi aquela tapa que me fez me apaixonar. Ela nem lembra, mas eu lembro, ficou aqui no meu coração.
E daí, irmãos, foi justamente numa época em que descobriu o que era que estava me afetando. Você lembra que eu era temeroso ao Senhor, era temente ao Senhor, eu respeitava ao Senhor, eu tinha meu ato de me aproximar a Deus, meu princípio minha regra de me aproximar a Deus, mas Ele queria me chamar para intimidade. Nós estamos falando, irmãos, sobre a fé do tipo de Deus. E daí, irmãos, louvado seja Deus, meados de 12 para encurtar a história, 12 de janeiro, eu estava na sala de cirurgia. E antes de entrar na sala de cirurgia, irmãos, acho que dia 11 mais ou menos, nós recebemos, eu e meu pai, a última visita. Muitas pessoas me visitaram na Santa Casa. E a Alexandra e a minha sogra foram os últimos a chegarem. E a dona Zésa, ela já era evangélica, ela pediu para que a Alexandra e o meu pai saíssem do quarto. E fez uma oração, impôs as mãos sobre mim, e daí ela saiu. E foi justamente naquele momento em que eu tive uma experiência com Jesus. Porque eu não podia mais tomar o analgésico, piroxicam, piroxifam, e eu estava com uma dor crônica, e eu não podia mais tomar algum tipo de remédio. E foi justamente, irmãos, ali, naquele momento, que eu saí da cama, sentei no sofá, fechei os meus olhos, agradeci pela oração, e eu percebi, irmãos, a presença do Senhor ali naquele lugar. Não falo isso para você se arrepiar, para você entender, irmãos, sobre a intimidade que o Senhor nos chama para ter com Ele. E depois da intimidade, irmãos, o amadurecimento das nossas vidas. E aquela dor, irmãos, que está sobre mim, foi embora. Até a hora de entrar na sala de cirurgia no outro dia. Nunca mais me esqueço. E aquele milagre, irmãos, eu louvo a Deus. O que foi que aconteceu, irmãos, é que me abriram e encontraram nada mais, nada menos do que um tumor ósseo, revestido de osso, que nasceu em uma das vértebras. E o meu primo, na época médico, assistiu à cirurgia e saiu chorando, impactado, porque nunca tinha visto aquele quadro, aquele cenário, era horrível. Teve que tirar na base do martelo. E daí foi feito o quê? A biópsia. E com a biópsia, o médico antes, os dois médicos, o doutor Ricardo, o doutor Josias, chegaram até a mim, e eu perguntei a ele, qual foi a causa, qual o problema que aconteceu no meu corpo, tal, o senhor pode me explicar? Aí ele disse, não, fique tranquilo, só que daqui a 3 meses você vai ter que retornar para entrar numa terapia. E eu sei entender aquilo dali, ou seja, eles já estavam declarando que era o quê? Câncer. O motivo do meu primo ter saído da sala de cirurgia chorando. Um menino tão novo, foi essa frase que ele falou para o meu pai, um menino tão novo e com câncer. E daí, irmãos, no outro dia, deu para perceber, muitas pessoas no quarto, eram umas 2 horas da tarde mais ou menos, estava lotado o meu quarto, os corredores e tal. Eu sempre fui amado, amém? Aleluia, glória a Deus. Não era Michael Jackson, mas era famoso no meio da... E daí o meu pai chegou para mim e disse, meu filho, sorrindo, alegre, meu filho, ele me explicou o que era, porque eu não sabia, só era para ser um câncer tal, mas a biópsia saiu benigno. E nós celebramos, festejamos, eu ainda estava voando, porque eu não sabia o que era. Mas o que Deus nos transmite, irmãos, dentro dessa realidade, nunca mais tive sequelas, problema nenhum, coisa que os médicos, através daquela palavra liberada, poderiam me amaldiçoar. Então, muitos problemas, irmãos, infelizmente, os homens estão passando, principalmente a igreja, que não precisa você estar passando. Você absorveu uma palavra, a palavra do passado, a palavra do seu pai, a palavra da sua mãe, a palavra do seu chefe,
que você não presta para nada, que você não vai dar para nada, que você é isso, é aquilo. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, perdoa. E agora fale a realidade da nova criação, quem você é em Cristo Jesus, mediante o princípio da fé do tipo de Deus. Eu não aceitei, irmãos, e eu lembro como hoje, e nem crente eu era. Você lembra que está escrito, irmãos, em Marcos, capítulo 11, quando diz assim: a todo aquele que disser a este monte, todo aquele, diga assim, todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Ou seja, irmãos, todos os homens nasceram com a medida de fé. Todos os homens, sem acepção de pessoas, todos. E nós somos responsáveis para quê? Para motivar, para engrandecer, amadurecer, irmãos, essa semente, essa medida de fé que está dentro de nós. Então eu olhei para o médico e disse assim: doutor Ricardo, nunca mais eu retorno aqui, porque eu estou curado. E nem a fé do tipo de Deus eu tinha, mas eu tinha a natureza do Senhor dentro de mim. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, a partir de hoje, decrete, saia agora desse problema, dessa circunstância que você esteja vivendo, desse sofrimento, porque o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor sobre todas as circunstâncias. Sabe por quê, irmão? Porque a sua maturidade vai salvar outras vidas. O seu crescimento vai influenciar, vai inspirar outras pessoas, porque eles vão olhar para você, vão olhar para mim, não vai ver o Sandro, não vai ver você, irmãos, vai ver Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar em pé. Aleluia. Quantos foram abençoados? Diga amém aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Posso orar por você? Quantos vão sair daqui cheios do Espírito Santo? Diga amém. Quantos não vão se calar diante das circunstâncias? Diga glória a Deus. Pai, queremos te dar graça, porque de fato nós somos, Senhor nosso Deus, a igreja triunfante de Cristo Jesus aqui na terra. Pai, obrigado, Senhor, porque eu estou diante de um povo vitorioso, cheio do Espírito, Pai. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque nós somos uma referência do Teu reino aqui na terra. Nós somos o reino de Deus aqui na terra, Pai. E vamos avançar, Pai. Vamos avançar, não olhando para trás, Senhor, mas olhando para aquele, Senhor nosso Deus, que venceu, Pai, e nos deu mais do que a vitória, Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por uma semana abençoada, cheia do Teu Espírito, Pai. Obrigado porque nós somos curados, nós somos sarados, Pai. Obrigado porque nós temos a nossa mente renovada, segundo o Senhor nosso Deus, os princípios do reino dos céus. Obrigado, Pai. Rendemos graça, Pai. Eu abençoo a todos aqueles que estão se expuseram, Senhor nosso Deus, agora nessa palavra, Pai. Pai, que eles saiam com uma nova unção, um óleo fresco, Pai. Pai, fortalece na força do Teu poder, Pai, na Tua graça. Conduz eles em sabedoria, Pai. Pai, que as ações dessa semana, Senhor nosso Deus, as decisões, em nome de Jesus, sejam assertivas. Pai, em nome de Jesus, que portas estejam abertas, que eles possam ver o trabalhar do Teu poder, da Tua mão, Pai, em nome de Jesus. Pois você se agrada daqueles que esperam em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, que no próximo domingo nós venhamos colher, Pai, testemunhos, em nome de Jesus, do Teu sobrenatural, dos irmãos que estão aqui, Pai, e daqueles que vão assistir, em nome de Jesus. Eu espero isso, Pai. Esse é o Teu propósito, essa é a Tua vontade, Pai. Esse é o Teu querer. E por isso, Senhor nosso Deus, te agradecemos por ouvir mais uma vez um alimento, Pai, que nos transforma, um alimento que nos coloca no Pai numa rocha firme, inabalável, uma palavra, Pai, que nos conduz em nome de Jesus ao triunfo, à vitória. Pai, esse é o Teu reino, Senhor. Esse é o Teu reino em nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais alguma coisa?